Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje a gente vai estar falando como a gente pode se conectar com nossos orixás e os nossos guias, as nossas entidades, tá? Já viram que acabou minhas férias, né, gente? Sabe qual que é a diferença? Que nós estamos em 2021 e existe uma outra pequena diferença. A camiseta está um pouquinho mais grudada. A camiseta virou uma baby look. Por que será? Porque veio o Natal, veio o Ano Novo e a mãe fez o quê? Só comeu. Vamos lá, gente. Eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. Lembrando que a gente tem vídeos novos na quinta, na sexta, no sábado e na segunda-feira tem a mensagem da cigana, tá bom? Que é uma palavra aí para que a gente possa se orientar da nossa semana, como vai ser a nossa semana, né? Eu falo que se precaver é a melhor solução, se manter em proteção é a melhor solução para a nossa evolução e para que a gente realmente siga uma vida mais tranquila. Essa sempre é a mensagem da cigana. Quando a mãe fala, peraí, se inscrevam, curtam e compartilhem, né? Eu comecei a falar da cigana porque, gente, tá faltando só 20 inscritos pra gente fazer a live aí com a cigana. E eu sei que, assim, muitas pessoas estão cobrando, muitas pessoas estão esperando, só que, assim, as pessoas me mandam até print, não, mas eu já me inscrevi, mas eu preciso que tenha um pouquinho mais de números aí pra gente realmente fazer a diferença aí nessa live, tá bom? Mas falta pouco, ó, falta isso que 20 pelo que me acabaram de me informar, tá bom? E compartilhe, então, esse vídeo no final aí do nosso trabalho, tá bom? E o que você tanto olha pro outro lado, técnico? O que tá acontecendo? Ah, tá. Tá parecendo eu quando vejo as coisas ao redor. Ele começou a dar umas olhadinhas pro lado. Eu fiquei com medo de olhar, gente, porque você sabe que eu tenho medo de bichinho, né? Eu fiquei com medo de olhar e ser bichinho. É por isso que eu perguntei antes de olhar. Mas é coisa entre a gente aqui. Como eu falei no começo, então a gente vai estar falando aí de uma forma que vocês possam se conectar, se comunicar com os orixás. Quando a gente fala dos orixás, os orixás são o quê? Divindades. Orixá é a força da natureza. Então, quando a gente fala da divindade orixá, não necessariamente a gente só vai conseguir uma conexão com eles a partir do momento que eu acender uma vela. A vela, como a mãe já explicou aqui várias vezes para vocês, a vela ela faz parte, sim, dessa conexão, mas principalmente para a gente poder se concentrar na hora de falar com a entidade, na hora de agradecer ou na hora de pedir ou simplesmente criar aí essa conexão com eles. Então a vela ela serve para essa concentração. Então se eu estou na minha casa, o ideal, sim, é você estar usando a vela para te proporcionar essa conexão. Mas quando a gente fala da divindade orixá, uma divindade que está no seu campo de força é a natureza, então eu, por exemplo, como filha de Iemanjá, não podia deixar de falar do mar. Então, toda vez que eu piso na areia, gente, eu posso estar de férias. Eu não fui pra praia não, gente, que a gente está na pandemia. A mãe já falou isso para vocês, né? Meu ritmo de férias foi outro. Férias não, né? Recesso, né? Porque a mãe de santo não tem férias, tem recesso. Isso aqui na minha casa, tá bom? Ok? Não julgo, não critico, muito do contrário. Eu digo que cada casa tem o seu fundamento e sua forma de trabalhar. A mãe trabalha desse jeito e é assim que eu sou feliz, e é assim que eu me identifico. Sinto saudade porque eu fiquei só 2 dias sem essa conexão com eles. Quando eu falo dessa conexão é o quê? É sem estar aqui no terreiro, sem estar nesse solo sagrado, sem fazer o meu ritual, né, de todos os dias para fazer estar conectada. O local fique sempre sagrado, seja sempre sagrado, a energia esteja sempre fluindo. Então, isso eu senti falta de fazer. Foram só 2 dias, porque nos demais, né, Natal, Ano Novo, seja o que for, a mãe estava aqui, na limpeza física e na limpeza espiritual, preparando justamente para o próximo ano e na esperança de que a gente possa, sim, abrir a casa logo, nem se for com um agendamento como nós estávamos fazendo de outubro a dezembro, tá? Então, e ir até um campo de força. Então, quando eu vou à praia, eu posso estar simplesmente passeando.
é uma coisa muito natural. Não é porque a gente é umbandista que a gente tem que sair saudando tudo. Não é isso que eu quero dizer para vocês. O que eu quero dizer para vocês é que a doutrina, o que foi passado, entranhou aqui esse amor de uma forma tão grande que é impossível chegar na praia e não cumprimentar Iemanjá. É impossível eu não levar um agrado para ela. E o que é esse agrado? Agrado sempre que não polui a natureza, tá? Lembrando, orixá é uma divindade, é a força da natureza. Então aquele campo sagrado, aquele campo, né, iluminado que são as praias, né, são as águas salgadas aí, onde a gente encontra a força e a energia de Iemanjá, a gente tem que deixar ele limpo. E cada vez mais, quer dizer, o mundo deu uma reviravolta aí, por quê? Porque nós estávamos desrespeitando a natureza. Então, quer dizer, todo mundo só no poder, no querer, e não estavam se preocupando com essa fonte, que um dia essa fonte poderia secar. A gente tem muita fonte ainda, mas se a gente não parar a partir de agora, se a gente não se conscientizar em cuidar dessa fonte, a gente não consegue deixar para os nossos netos, tá bom? Então, consciência que a gente tem que ter junto à natureza. Então eu não preciso estar na mata e levar um alguidar, levar uma garrafa, levar uma lata de cerveja, se eu estou, né, reverenciando as forças aí de Oxóssi, por exemplo. Oxóssi, Ossain, Oxóssi eu encontro nas matas, Ossain nas folhas. Então eu não preciso estar poluindo a natureza para me conectar com os meus orixás. Então o que eu vou fazer? Chegando ou na mata, chegando na montanha, chegando na praia, eu vou cumprimentar e eu vou conversar. O que é conversar? Seja o que for que você esteja passando, ou seja o que for que você esteja sentindo naquele momento. Eu particularmente, eu já chorei muito nas águas salgadas da Mãe Iemanjá, mas hoje eu tenho muito mais motivos para agradecer. Então quando eu vou, o que eu agradeço? Né? Molhando sempre a coroa e pedindo para que ela continue fortalecendo a coroa dessa filha. Então cada um tem uma forma de conversar com a divindade, seja ela orixá, seja ela entidade, seja ela um santo católico, seja ela o Espírito Santo, seja o que for, mas cada um sabe o conforto que tem ali, né? O que foi realmente buscar, se foi agradecer ou se foi fazer um pedido. Mas eu sempre digo que qualquer conversa, qualquer oração, ela sempre tem que se iniciar com a gratidão. Porque só o fato da gente ter passado de 2020 para 2021 e eu poder ter essa oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês através dos vídeos, através do canal, gente, eu não tenho mais nada para pedir na minha vida. E se vocês estão aí do outro lado também, conseguindo assistir, conseguindo ouvir, conseguindo aprender algo aí com essa troca, né, de informação, com essa troca de energia que a gente faz através dos vídeos, você também tem muito mais que agradecer. Esse ano, a mãe já falou através até das cartas ciganas, que esse ano é um ano de oportunidade. Vai ser um ano de vitória também, referente a tudo isso que estamos passando. Então a gente precisa só ter o quê? Um pouquinho de paciência, né? Não adianta a gente se desesperar agora. Olha, já praticamente um ano já se passou, referente a tudo que está acontecendo no mundo. E a mudança para melhora, ela está assim, caminhando. Ainda vai ter os altos e baixos aí, vamos ter um pico ainda, conforme já foi avisado pelas próprias entidades, mas a gente vai ter sim a calmaria, as coisas vão se estacionar, vão se estagnar em determinados momentos. E esses números não vão estar tão crescentes como está no dia de hoje. Então o que a gente tem que ter sempre? A gratidão. Então hoje a gente tem muito mais motivo para ir à praia, muito mais motivo para ir nas matas, né, num campo de força, para agradecer aos orixás, porque independente de regência, independente de crença, a gente sabe que eles são a força da natureza. E todos, independente da religião, a gente necessita dessa força da natureza que são os orixás, independente. Então, qualquer religião vai à praia, qualquer religião vai numa mata, não é assim? Qualquer religião vai no cemitério. Então, isso a gente sabe que a egrégora é mundial, né?
Então essa força onde eles estão, uma coisa é cada um dentro da sua crença, outra coisa é aquilo que a gente necessita das divindades, aquilo que a gente necessita da exteriorização de Deus. Lembra o que são os orixás? A exteriorização de Deus. E quem criou tudo isso foi Deus. Então a gente precisa honrar ao Pai, fazendo o quê? Cuidando das forças da natureza e principalmente agradecendo pela vida que a gente tem, por tudo que a gente já passou e a gente continua aqui. E peço a Deus para que eu continue durante muito tempo. Tem muita coisa ainda para fazer, tem muita coisa aí para alcançar. Então, quando a gente fala de conexão com o orixá, é isso. Então, você não precisa, né? Então, você precisa se concentrar. O que vai ajudar na conexão com o orixá? A meditação. Tá? Mas quando eu falo meditação, não é nem aquela meditação que você coloca uma meditação guiada, que você coloque lá uma música mais tranquilinha de fundo. Não, é meditar sobre o seu eu, quem eu sou, para você poder trazer ele para fora. Porque hoje as pessoas estão muito perdidas, independente de ser médios ou não. Médios em desenvolvimento, não, muito do contrário. Eu acho que quem já encontrou o caminho da espiritualidade, porque de uns 3 anos para cá, eu lembro que uma das mensagens, né, da minha mentora foi justamente a questão da espiritualidade. A espiritualidade, ela estava se desenvolvendo e a gente teria que se apegar muito mais, a gente teria que se encontrar com a espiritualidade, isso a nível mundial. Então hoje eu entendo que se a gente não tem uma crença, se a gente não tem um equilíbrio aqui dentro, se a gente não acredita numa força capaz, né, de nos auxiliar, capaz de nos guiar, a gente estagna. Né, aquele vazio que a mãe já falou para vocês em outros vídeos, esse vazio aparece. Então quando a gente entra, né, independente da religião, mas eu sou umbandista, então eu vou falar da Umbanda. Então quando a gente entra, né, na Umbanda, quando a gente vai conhecer um terreiro, quando a gente começa, não é nem o entrar, né, muitas vezes é só o fato da gente conhecer alguém que conhece a Umbanda e começa, né, a falar do que é a Umbanda de verdade. O que realmente a Umbanda traz na vida de cada um de nós. E as pessoas começam a se interessar. Então, a partir dali, já se começou a criar algo dentro da gente que às vezes a gente não entende naquele momento. Mas é um vazio que está começando a ser preenchido. Então, isso faz muita diferença na nossa vida. Então, independente de você ser médio ou não, é você se identificar com algo dentro da espiritualidade, ter essa conexão com a espiritualidade, vai só nos fazer bem, porque vai preencher esse vazio que muita gente tem hoje, muita gente mesmo. E principalmente jovens, principalmente adolescentes. Parece que eles perderam, diferente da minha época, né? Eu já falei minha idade para vocês? Já, né? 50 anos, quase. Mas na minha época, o que acontecia? A gente sempre precisou trabalhar muito cedo, né? Então, o aprender os objetivos, né? Ter objetivos e tudo isso, a gente começou a criar desde muito cedo. Então, a gente não tinha muito tempo ocioso. E hoje, os adolescentes, as crianças estão com esse tempo, né? E quando estão com esse tempo, está o quê? Com a tecnologia nas mãos. Então, está se criando uma vida mais vazia, uma vida onde eles não estão conseguindo se conectar com o eu deles. Então, quando a mãe fala de meditar, é isso, é você realmente saber, né, ali na sua maior honestidade, ter a certeza de quem é você aqui dentro. Não adianta a gente falar, nossa, mas eu sou tão legal, e por dentro você fazer coisas. Muitas vezes eu deparo com pessoas que me falam uma coisa e ali em segundos estão fazendo outra. Essa fazer outra, vocês não estão traindo a mãe Renata, vocês estão traindo a si próprio. Então eu prefiro que a pessoa se abra de uma vez e seja realmente quem ela é, por mais às vezes que essa face não seja uma das melhores. Mas se eu já conheço essa face, a gente vai começar a aprender juntos como lidar com determinadas situações, como lidar com as pessoas, né? Então isso que é o mais importante.
E aí, quando a gente fala de se conectar com as entidades, aí sim, existe mais essa necessidade de você estar na sua casa, de você ter o seu canto de oração, você ter o seu altarzinho, né? E poder, aí sim, acender a sua vela, oferecer um elemento de ligação, né? Uma oferenda para aquela entidade, um exemplo, né? Eu diariamente... eu coloco lá o meu cafezinho pro Preto Velho. Então, o primeiro café que é coado na minha casa, a primeira xicrinha é a dele. O cafezinho sem açúcar, né? Uma vez na semana eu coloco o pãozinho lá, com os palitinhos lá espetados, faço os meus agradecimentos, faço os meus pedidos para não faltar nada na minha casa. Né? Para minha cigana, para o povo cigano, que é com quem eu mais trabalho durante a semana, eu coloco as frutas no altar, né? Eu tenho uma pessoa onde eu ganho, né, todo domingo as flores para colocar no meu altar da cigana. Então tem a trunqueira lá em casa, então essa pessoa sempre leva para mim as flores da esquerda da minha trunqueira e leva as flores do meu altar, aonde as flores da cigana, do cigano e também de Iemanjá e Ogum, né? Então, ó, Eliana, beijo. É a minha Cambone, gente. Esse é um agrado que ela faz toda semana para as nossas entidades, independente de estarmos em recesso ou não. Todo domingo ela está lá batendo na minha porta, oferecendo esse presente para eles. Te amo, viu? E é isso. Então, lidar com os orixás e com as entidades, a Umbanda é a simplicidade. Aonde a gente encontra a simplicidade? Aqui, ó, no coração. Então, quando a gente consegue, né, se conectar com o nosso eu, quando a gente consegue deixar a nossa emoção fluir, pode ter certeza que o que vai sair da nossa boca é muito verdadeiro. E a gente vai começar a sentir, viver o que realmente a gente é. Então, esse é o principal, e não o que os outros fizeram que a gente seja. Cada um com a sua história de vida. Mas a gente não pode permitir que outras pessoas invadam o nosso campo, invadam o nosso eu. Tá bom? Opa, a cigana falou que tá bom. Olha o preto e branco aí de novo. Gente, muito obrigada. E essa foi uma conversa muito simples, muito direta, e vocês podem ter certeza, façam com fé, façam com coração, que vocês vão sentir toda a força, independente de ter evidência, independente de você ouvir, independente de qualquer coisa. A Umbanda é sentir, e vocês sabem que a mãe fala isso desde o primeiro momento que a mãe encontrou com a Umbanda, tá bom? E aí peço para que vocês compartilhem aí nosso vídeo, se inscrevam, quem não está inscrito, curtam o nosso vídeo, comentários, dúvidas, questionamento, qualquer coisa é sempre muito bem-vindo, viu? Trocar informações aí com vocês. E acompanha a gente aí nas redes sociais, tá bom? Sempre fazendo o quê? Falando de Umbanda, mas falando principalmente de coração para corações. Até o próximo vídeo.